Nosso Deus, queremos te agradecer pela vida do Lucas, da sua família. Que o Senhor, Deus amado, possa guardar a sua vida, seu coração, dando paz, direção, ó Deus, tranquilidade. Pedimos ao Senhor que abençoe as palavras que, por sua graça e permissão, Ele falará a nós nessa manhã. Ó Deus, e que o Senhor o use para a sua glória. Admoesta-nos, faça-nos, ó Deus, crescer. Abre os nossos olhos para que possamos ver, Deus amado, as nossas vidas por meio das Escrituras. Fere-nos, ó Deus, por meio da sua palavra e que possamos crescer para a sua glória. Usa o teu servo, guarda ele, guarda a sua família. Dá a ele, Senhor, sabedoria hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Amós. Então, abra sua Bíblia em Amós, capítulo 8. Hoje nós estudaremos os versos 4 a 10. Amós 8, versículo 4 até o 10. Chegando ao final, hein? Amós, só mais um capítulo nessa longa jornada, né? São 9. Deus está nos dando graça para estudar toda essa mensagem do profeta à nação de Israel. Para ajudar as crianças, né, que tem sempre o desafio de ilustrar as mensagens, no texto de hoje, o texto que nós estudaremos, ele fala sobre algumas figuras, né? Por exemplo, ele fala de pessoas pobres, necessitadas, em contraste com pessoas ricas, mas que eram desonestas. Amós também fala nesse trecho sobre o comércio de cereais, a venda de trigo, a palha do trigo. E ele fala que esses comerciantes, esses homens que eram ricos e desonestos, usavam balanças desonestas. O que será que é isso? Como que é uma balança? Quem já viu uma balança aí? E ele fala que eles eram tão desonestos que eles chegavam a comprar os pobres por um par de sandálias. Essas figuras vão nos ajudar a entender um pouquinho, e no seu registro aí pode te ajudar a captar a mensagem de hoje. Vamos ler o texto então, Amós 8, de 4 até o 10. O texto diz assim: Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: Quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, e comprando o pobre com prata e o necessitado com um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: Jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem? Toda essa terra se levantará com o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz eu escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Muito bem, graças a Deus pela sua palavra. Agora eu quero pedir uma ajuda. Vamos ver se os irmãos... Quem gostava aqui da aula de física na escola? Ó, muito bem. Qual é a terceira lei de Newton? Para toda ação existe uma reação. Muito bem, parabéns. Newton publicou isso pela primeira vez lá em 1687. Mas essa lei de Newton, ela se aplica à matéria, né, obviamente, mas nós podemos dizer que Deus, como Criador de todas as coisas, aplica aspectos dessa lei a outras áreas da vida humana. Nesse sentido, nós podemos dizer que toda ação humana tem uma reação ou uma consequência. Tudo que nós fazemos nessa vida ou que nós deixamos de fazer afeta as pessoas, afeta o ambiente e afeta o mundo ao nosso redor. Por exemplo, se você não escovar os seus dentes diariamente, ou se você não cuidar das plantinhas lá no jardim,
Se o lixeiro, né, não recolher o resíduo lá, os lixos nas nossas casas, haverão consequências. Se você não tratar bem o seu esposo, a sua esposa, se você não cuidar dos seus filhos, haverá consequências. Se você não estudar até entender bem o conteúdo antes de você fazer uma prova, haverá consequências. Se você não pedir a mão daquela pessoa em casamento, haverá consequências. Se você não organizar as suas finanças, haverá consequências. Se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Salvador, haverá consequências. Para toda ação, há uma reação, há uma consequência. As nossas ações e as nossas omissões fazem diferença neste mundo e no mundo vindouro. E é sobre isso que nós aprenderemos hoje. As ações de Israel e as consequências que lhe sobrevieram. A grande ideia da mensagem de hoje é essa, irmãos. Para toda ação ou omissão, há consequências temporais e eternas. Para toda ação ou omissão, há consequências temporais e eternas. Essa é a grande ideia do texto que nós estudaremos hoje. Seguindo então na exposição, dos versos 4 ao 6, Amós nos mostra quais eram as ações de Israel. E ele evidencia aqui, por meio desses primeiros versos, que Israel vivia uma vida de amor ao dinheiro e total descaso com a misericórdia, e o culto a Deus. O povo de Israel vivia uma vida de amor ao dinheiro e total descaso com a misericórdia e o culto a Deus. Ele começa no verso 4 dizendo: ouçam vocês que pisam os pobres. Ele começa logo nesse primeiro verso explicando como o pobre ou o necessitado era tratado no meio da nação de Israel. Na versão Almeida Revista Atualizada, ele usa o termo tendes gana, ou seja, eles tinham um grande apetite, é como se eles quisessem devorar as pessoas necessitadas. A versão Almeida Revista Corrigida fala assim: vós que anelais o abatimento do necessitado. E a NVI fala: vocês que pisam, ou seja, vocês que oprimem, vocês que fazem de tudo para pisar, para esmagar os necessitados. E aqui ele está se dirigindo aos comerciantes de Israel. Ao longo do livro, nós já vimos que Amós ele denuncia o pecado dos governantes de Israel, ele denuncia o pecado dos juízes que eram corruptos, ele denuncia as mulheres por amarem também os prazeres, inclusive as chamando de vacas de Bazã, ele denuncia os sacerdotes, ele denuncia o rei Jeroboão, ele denuncia os sacerdotes e agora ele se volta para os comerciantes de Israel. E Amós os denuncia porque eles não viam os necessitados como pessoas que deveriam ser consideradas, respeitadas e tratadas de igual modo, ou tratadas com justiça. Os comerciantes de Israel não queriam firmar nenhum acordo justo com as pessoas pobres. Pelo contrário, eles funcionavam como predadores dos necessitados. E o resultado dessa ganância e dessa maldade dos comerciantes era que os pobres da terra eram arruinados. A segunda parte do verso 4 diz: ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra. Essas pessoas aflitas, elas eram oprimidas, elas eram destruídas, elas eram exploradas pelos comerciantes de Israel. A Bíblia de Genebra explica que esta opressão, ela privava os necessitados de tal modo que eles sequer tinham recursos para as necessidades básicas da vida. E, portanto, muitos acabavam morrendo. Os detalhes disso aparecem no verso 5, na parte B. Olha o que o profeta fala: como que os comerciantes oprimiam os pobres. Eles diminuíam as medidas, eles aumentavam o preço e eles enganavam os pobres com balanças desonestas. A nova versão da linguagem de hoje, ela diz assim, no verso 5: aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos e vendendo trigo que não presta. O
queria dizer que para os pobres, eles colocavam preços altos, eles tinham um atendimento desonesto e vendiam a pior parte dos cereais. No fim das contas, o pobre na nação de Israel, naqueles dias, ele era devorado pelas suas contas e tinha de se vender como escravo. E é isso que Amós fala aqui no verso 6. Como eles não tinham dinheiro para pagar por alimento, pelas suas vestimentas, pela sua moradia, eles se vendiam. E os ricos os compravam com um par de sandálias. A versão na linguagem de hoje diz o seguinte: os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim, eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Era isso que os comerciantes de Israel maquinavam em seus corações. Amós continua denunciando esses pecados dos comerciantes em Israel, e ele fala que o último procedimento apontado aí é que eles cultuavam a Deus também com hipocrisia. Além de não ter misericórdia para com os necessitados, eles eram hipócritas no culto que prestavam a Deus. Amós, no versículo 5, diz assim, que eles falavam entre si: quando acabará a festa de lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo? Irmãos, Deus havia dado ao povo de Israel duas oportunidades de devoção: a festa de lua nova e o sábado. Ambas oportunidades dizem algo acerca da visão econômica de Deus, que desafiava os comerciantes de Israel. A festa de lua nova era uma das festas do calendário religioso dos judeus, que foi estabelecido por Moisés, assim como a Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Nessa festividade, que geralmente durava uma semana, os judeus se abstinham de todos os seus negócios e gastavam os seus dias em adoração, em serviço e louvor a Deus, oferecendo sacrifícios e trazendo ofertas. Essa era a festa da lua nova. Imaginemos isso, irmãos, uma semana por mês, o povo se dedicava, parava todas as suas atividades, não trabalhavam, não vendiam, não compravam e se dedicavam ao culto a Deus. E isso foi ordenado pelo próprio Deus. E se isso não bastasse, Deus também estabeleceu o sábado, que era um dia na semana em que o povo deveria parar as suas atividades, não deveriam vender, não deveriam comprar, eles teriam que fechar as portas dos seus negócios, parar tudo para prestar culto ao Senhor. O sábado, que era observado todas as semanas, era baseado nos atos da criação de Deus. Deus preparou esse dia, o dia do descanso, o dia do Senhor, o dia de adoração a Ele, para que o povo pudesse descansar. E nesse dia, o trabalho de qualquer espécie era proibido. Mas os comerciantes de Israel não gostavam desses dias. Eles não gostavam desses momentos de pausa. Por quê? Porque eles queriam ter os seus estabelecimentos abertos, não apenas para obter o seu sustento honesto, mas eles queriam maximizar a exploração daqueles que eram pobres. Eles queriam manter os seus negócios abertos para oprimir o povo. Em corpo, eles iam para a igreja, mas as suas mentes estavam fixadas nos seus negócios, em como eles poderiam ganhar dinheiro. Eles vinham ao culto, mas eles estavam sempre alertas. Olha, amanhã eu vou abrir meu negócio, eu tenho que fazer um negócio lá com aquela pessoa, e eu vou ganhar dinheiro porque eu vou colocar um peso desonesto lá, porque eu vou vender um cereal como produto de alta qualidade, mas na verdade aquele cereal é um cereal de péssima qualidade porque eu quero ter lucro. Era isso que eles faziam. Para eles, a própria ideia de parar para adorar era uma ideia tola. Por que parar uma semana por mês para adorar a Deus? Por que parar um dia por semana para adorar a Deus? Eu preciso ganhar dinheiro. Eles eram proativos, conscientes de que eles tinham que matar um leão por dia. Mas ao proceder dessa forma, ao dedicar toda a sua atenção, sua energia, sua mente às riquezas, aquilo que eles poderiam conquistar, ao seu trabalho, eles deixavam de ouvir o rugido do leão, a voz de Deus, porque eles cultuavam a Deus com hipocrisia. E seguindo, o que acontece? Para toda ação, para a falta de misericórdia, para um culto hipócrita,
há uma consequência. E a consequência vem dos versos 7 em diante. O profeta fala assim: o Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais me esquecerei de coisa alguma que eles fizeram. Irmãos, esse é o terceiro julgamento de Deus neste livro de Amós. Terceira vez em que Deus jura pelo seu próprio nome. E aqui ele usa um termo diferente, ele fala: eu juro pela glória de Jacó. Ele usa como se fosse um sinônimo com relação aos juramentos anteriores. E Deus é a glória de Jacó. Em 4:2, ele jurou por sua santidade. No capítulo 6, verso 8, Deus jura por si mesmo. E agora aqui, no verso 7 do capítulo 8, Deus se revela como a verdadeira glória de Jacó e jura por si mesmo que castigaria o povo de Israel pelos seus pecados. Em cada juramento, Deus aqui assevera que não passaria impune aqueles que pecaram contra ele. Esses juramentos, eles acrescentam solenidade aos anúncios que o profeta está fazendo. A justiça divina seria vindicada e as sentenças de Deus seriam executadas sobre aquele povo. Por isso, Deus jurou que não se esqueceria. Ele fala aí no verso 7, eu não me esquecerei de todas as coisas que vocês estão fazendo. Eu não me esquecerei que vocês estão oprimindo o pobre. Eu não me esquecerei que vocês estão sendo imoralmente sexuais. Eu não me esquecerei que vocês estão prestando um culto falso. Eu não me esquecerei que vocês estão agindo como servos de Deus, vêm à igreja, prestam culto, mas tudo isso com um coração que não se quebranta de mim. Eu não me esquecerei. Em outras palavras, irmãos, Deus não faz vista grossa. Deus não negocia com o erro. Deus não é fraco ou incapaz de enfrentar o pecado ou puni-lo. Deus não é indiferente ao que acontece na terra, muito menos ao que nós fazemos ou deixamos de fazer. Quando a medida do erro de um indivíduo, de uma família, de uma comunidade ou de uma nação atinge o limite, Deus age para punir. Foi o que aconteceu com Israel na época do profeta Amós. E o profeta continua e ele fala dos versos 8 ao 9 que as más obras de Israel agitaram a natureza. As coisas criadas foram colapsadas por Deus por conta do pecado do povo. Olha o que ele fala: acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o soberano Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Irmãos, a terra seria inundada pelo castigo de Deus, como ocorria nos transbordamentos do rio Nilo. A Bíblia de Genebra interpreta que essa figura de inundação aqui era uma alusão à invasão assíria, que viria como uma inundação sobre a nação de Israel e destruiria tudo. Para completar, o profeta fala aqui, como nós lemos, que as trevas tomariam conta do céu naquele dia. Ontem eu estava com a Eloá e as crianças, era por volta de 5:30 da tarde, já estava escuro, era estranho. E ele fala que nesse dia de juízo, ao meio-dia, haveria trevas, escuridão. Imaginem, Deus mexendo com o cosmos, com as coisas criadas, para disciplinar o seu povo. Ele fala, e não seriam os homens que fariam isso, ele fala: eu farei isso, eu escurecerei o dia, eu estremecerei a terra, eu causarei inundações. Esse é um modo típico de os profetas anunciarem a vinda dos julgamentos temporais de Deus. As agitações na terra se entrelaçam com as agitações nos céus. A criação, ela é afetada pela ira do Deus Todo-Poderoso, quando Ele está tratando de disciplina com as nações. As obras que Israel estava fazendo, elas tumultuariam a terra, tumultuariam as águas e tumultuariam o céu. E por fim, o profeta fala no verso 10 que essas más obras de Israel teriam como consequência, além de todos esses desastres naturais, a morte. Ele diz o seguinte: eu transformarei as suas festas em luto,
e todos os seus cânticos em lamentação. Eu farei que vocês todos se vistam com um pano de saco e rapem a cabeça. Eu farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Esta profecia, irmãos, está nos direcionando para a ideia de luto, a ideia de tristeza, a ideia de que todas as festas, todos os cânticos seriam como se mudados para lamentações e amarguras. Todos vão, ele fala aí, que iriam andar pelas cidades com trapos, com os olhos fundos, com a cabeça raspada. Que eles deveriam pensar nesse dia, o dia de juízo, o dia em que Deus disciplinaria o seu povo, como algo terrível. Essa era uma pista do que aconteceria com o povo de Israel. E por conta das suas obras, e pela sua falta de arrependimento. Porque Israel não teve misericórdia dos pobres, Deus não teria misericórdia de Israel. Deus não pode conceder misericórdia para aqueles que não demonstram misericórdia. Nada restaria para aqueles que estavam desviando o seu rosto daqueles que necessitavam, ou até mesmo daqueles que estavam explorando os pobres para obter lucro próprio. Eles simplesmente se deparariam não com a misericórdia de Deus, mas com a sua ira. Isso é triste demais, irmãos. Isso é terrível, mas isso é verdadeiro. As obras de Israel resultariam em morte. Para toda ação ou para toda omissão, há sempre uma consequência, temporal ou eterna. Concluindo, eu queria deixar 3 aplicações a respeito desse texto de Amós. A primeira é: seja misericordioso. Seja misericordioso. Nós devemos suplicar a Deus que Ele não permita que nós nos tornemos religiosos com um coração duro, incapazes de amar as pessoas necessitadas, ao nosso próximo. Que a nossa religião seja a religião de Cristo. Que a nossa religião seja aquela que olha com compaixão para o próximo e que não o explora, mas o abençoa. Paulo diz em Romanos assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Que a nossa religião seja uma religião de honestidade e generosidade. Lá em Efésios, Paulo também fala: o que furtava, não furte mais, mas trabalhe fazendo o que é bom com as suas próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Que a nossa fé se expresse como uma expressão de compaixão. Lá, Judas fala o seguinte: tenham compaixão daqueles que duvidam. Tudo isso porque, como o apóstolo Tiago explicou, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Portanto, seja misericordioso. A segunda aplicação, à luz desse texto do profeta Amós, é: busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Para que serviam a festa da lua nova e o sábado? Esses dias eram como recortes no tempo comum, para que o povo pudesse descansar e adorar a Deus. Isso pode parecer estranho para nós, certo? Pois a ênfase dos nossos dias é o quê? Agitação, trabalho, proatividade. Nós temos que trabalhar muito e nós não podemos sequer dormir direito. Nós enfatizamos que Deus ajuda a quem cedo madruga, né? Muito bom. Nós somos sobrecarregados por uma cultura que estabelece o trabalho como o centro e a razão da vida. Tanto que algumas pessoas, quando se aposentam, falam: eu não sei mais porque eu tenho que viver. Perdi a razão, eu não tenho mais um trabalho, e agora? Deus, pelo contrário, nos ordena: pare, descanse e me adore regularmente e sinceramente. Com essas pausas, Deus nos informa quem Ele é, que Ele é dono de tudo e que Ele cuida de todos.
O povo de Deus não deve ser escravo do dinheiro ou da falta dele e nem do seu trabalho. O ser humano precisa se colocar diante de Deus em intervalos regulares, sem pressa, sem ser tomado por questões que nos outros dias o sufocam e confundem a sua alma. Irmãos, o trabalho é uma bênção, nós sabemos disso. Mas ao mesmo tempo, o descanso também é uma bênção. O fato é que nós precisamos tanto de trabalho quanto de descanso. Nós precisamos descansar, em primeiro lugar, nos termos da salvação, que Paulo nos ensinou hoje pela manhã. Não há nada que nós possamos fazer para obter salvação, é obra de Deus. Jesus fala o seguinte em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É somente em Cristo que nós encontramos descanso verdadeiro, uma vez que todas as outras proposições de salvação exigem que nós façamos algo de nossa parte, que nós trabalhemos para ser salvos. Isso é uma mentira. A salvação real, ela não é baseada em nossas próprias obras, ela é baseada na justiça de Deus. Enquanto nós passamos por semanas apressadas, irmãos, aceite o convite de Deus para uma devoção com calma. No silêncio, sozinho e sem pressa, busque a Deus. Em família, abra espaço para cultuar a Deus com calma. Aproveite os domingos, como hoje, e as oportunidades que você tem na semana para cultuar a Deus com fidelidade. Nas quintas, valorizemos mais o culto de oração. Os negócios são importantes, o nosso trabalho é importante, a agenda de entretenimento para a família é importante, outras questões são importantes, mas nunca nos esqueçamos do que é mais importante do que tudo. Jesus resume assim: busquem em primeiro lugar as coisas do mundo? Não, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, bastam a cada dia os seus próprios problemas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E a última aplicação, e aqui nós concluímos, é: fique atento, os seus pecados têm consequências. Fique atento, os seus pecados têm consequências. De acordo com Amós, dos versos 7 a 10, as obras de Israel fizeram Deus jurar que não se esqueceria dos seus pecados, que Deus tumultuaria as coisas criadas e que a consequência do pecado deles, no final, seria a morte. É sempre bom lembrar que Amós não está aqui se referindo ao juízo final, mas sim a um juízo temporal de Deus na história. Isso aconteceu, de fato, em 722 a.C., quando a Samaria é destruída sob o poder da Assíria. Amós está nos mostrando algo que aconteceu na história, um juízo temporal de Deus, não o final, um juízo temporal pelo pecado do povo. Se até agora nós escapamos das consequências das nossas más ações, isso não significa que as consequências não virão. E sim que até o presente momento Deus está nos dando tempo para amadurecer. Ou seja, deixarmos de fazer o que é errado e aprendermos a fazer o que é certo. Se nós insistirmos no nosso pecado, de modo que estamos abusando da sorte, brincando com Deus, irmãos, isso certamente acabará mal. Por isso mesmo, nós temos de pedir a Deus que mude a nossa mente e o nosso coração. Nós devemos invocar a Jesus Cristo hoje para que Ele nos salve se ainda não o fizemos, para que Ele nos endireite, nos aprume, para que Ele nos transforme e nos liberte dos nossos vícios e das nossas más ações, para que Ele nos perdoe daquilo que fizemos de errado
e por aquilo que não fizemos de certo. Nós precisamos clamar a Jesus por perdão. Nós não devemos nunca nos esquecer de que todas as nossas ações e omissões fazem diferença no mundo por vir. As nossas ações ou omissões têm consequências temporais e eternas. O texto enfatiza muito aqui, os irmãos perceberam, as obras de Israel, porque Israel foi condenado por essas más obras. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas o juízo de Deus é pelas obras. Olha o que João fala em Apocalipse. Depois, Apocalipse 20, de 11 a 13. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Efésios 2, de 8 a 10, faz uma declaração muito importante. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos feitos por Deus, criados em Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Isso quer dizer que as boas obras informam que uma pessoa foi salva pela graça, e não que ela é salva por meio dessas obras. Nós já discutimos isso mais cedo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que pelo poder e graça dele, nós sejamos feitos cada dia mais semelhantes a ele, a quem nós hoje aqui viemos adorar. Amém? Vamos orar então. Deus Todo-Poderoso, inclina, ó Pai, o nosso coração para os teus caminhos. Molda-nos, Senhor, totalmente a imagem de Jesus, como um oleiro faz com o barro. Que os nossos lábios sejam como um violão bem afinado para ressoar o teu louvor. Que nós possamos peregrinar em caminhos lamacentos com uma vida pura de mancha ou mácula. Ensina-nos, ó Deus, a sermos misericordiosos com os pobres e necessitados. Ajude-nos a remir o nosso tempo e adorá-lo com fidelidade. Nos nossos afazeres necessários, como o trabalho, os estudos, o cuidado dos filhos, o cuidado com o nosso lar, faça com que a nossa afeição esteja sempre no céu e que o nosso olhar seja sempre fixo em coisas invisíveis e que sempre os nossos olhos estejam bem abertos para o vazio, para a fragilidade, para a zombaria da terra e das suas vaidades. Nós clamamos, Senhor, por sensibilidade às consequências temporais e eternas dos nossos pecados. Que nós possamos enxergar todas as coisas sempre pelo espelho da eternidade. Que nós estejamos sempre à espera da vinda do nosso Senhor, ouvindo o chamado da última trombeta, apressando sempre em nosso pensamento os novos os céus e a nova terra. Que possamos falar cada palavra como se fosse a nossa última palavra. Que nós possamos dar o último passo, andar cada dia como se fosse o último passo. Que nós façamos tudo isso pela graça soberana do Senhor Jesus Cristo. E em nome dele que oramos. Amém.